Fala, meu povo, tudo certo? Tô de volta aqui no canal hoje para falar sobre mais alguns jogos dessa fase de 16 avos de final da Copa do Mundo. Hoje em específico, o tema principal, o jogo principal do vídeo é o jogo que aconteceu ontem entre Portugal e Croácia, mas eu vou me desdobrar também sobre alguns outros dois jogos do torneio. Então não esqueça de já deixar o like, se inscrever no canal caso você não esteja inscrito e também ativar o sininho para continuar recebendo as notificações daqui do canal. Então vamos embora falar sobre a classificação da seleção portuguesa para cima da Croácia, num placar de 2-1, no talvez melhor jogo dessa Copa do Mundo. Acho que não em nível técnico, mas talvez somando emoção, somando o que a Copa do Mundo nos proporciona, né? E, enfim, esse jogo de Portugal e Croácia, as expectativas talvez não fossem tão altas pelo futebol apresentado por ambas as seleções na primeira fase, né? Tanto que a gente teve de um lado a Croácia com um futebol conhecido de Copas anteriores, mas ao mesmo tempo que era um estilo de jogo conhecido, é um estilo de jogo ainda um pouco mais enfraquecido, porque talvez seja uma geração de idade mais avançada, então sem a mesma resistência, sem o mesmo fator físico, apesar. E do outro lado, a gente tinha Portugal, que precisava acordar, senão já ia fora da Copa. A gente tinha a seleção portuguesa que fez um baita jogo, muito tranquilo, uma goleada contra o Uzbequistão, e fez jogos, de certo modo, decepcionantes contra a República Democrática do Congo e também contra a seleção colombiana. Enfim, poucas coisas deram certo, e o Roberto Martínez mesmo avisa que agora, antes dessa partida entre Portugal e Croácia, seria o início de uma nova Copa do Mundo para a seleção portuguesa. Se é o início, se foi o início, melhor dizendo, eu ainda não sei dizer, porque a atuação de Portugal para mim também ainda não foi brilhante, ainda é aquém do que o time, entendendo o elenco que Portugal tem, possa entregar. Mas não dá para dizer que foi no nível das atuações anteriores, pelo menos contra a Colômbia e contra a República Democrática do Congo. Então, vamos lá, falar um pouco antes da bola lá que sai as escalações. A Croácia vem com o mesmo time que tinha vencido o último jogo na fase de grupos, enquanto Portugal tinha uma alteração principal, que é a entrada do Rafael Leão no ataque. O Pedro Neto havia começado a Copa pela esquerda, depois foi pelo lado direito para abrir espaço para o João Félix, e dessa vez se manteve do lado direito, só que tendo espaço para o Rafael Leão atuar do lado esquerdo. A outra mudança no jogo foi a entrada do João Neves de volta ao time titular, colocando dessa vez o Rubem Neves do banco, o Rubem Neves que não tinha feito um bom jogo contra a Colômbia. Feitas as alterações, a bola rola e Portugal tem um primeiro tempo superior à seleção croata. É um primeiro tempo de chances desperdiçadas, muito cruzamento dentro da área, tentativa sempre de achar o Cristiano Ronaldo, né? Rafael Leão teve uma chance de mais perigo, mas apesar da superioridade, tanto técnica quanto no jogo em geral, o primeiro tempo ele acaba 0-0 para os dois lados. E esse placar ele já pegava um pouco para a seleção portuguesa, porque Portugal já tinha se visto na Copa nessa condição de perder gols, de não conseguir marcar e acabar sofrendo, como foi com a República Democrática do Congo. Então isso não é tão vantajoso e nem tranquilizava os jogadores da seleção portuguesa. Falando da atuação, eu até achei que o Cristiano foi bem, era muito procurado. Rafael Leão também fazia um bom jogo. Pedro Neto, nas possibilidades que teve, tentava fazer alguma coisa diferente, seja colocando velocidade, seja jogando um pouco mais para dentro. Mas eu sinto que falta do meio português ainda render. O Bruno Fernandes tem uma chance que é bem defendida, né, por um jogador da seleção adversária, mas falta do Bruno, falta do Vitinha, sabe? O Vitinha talvez tenha feito um bom jogo na Copa, que é contra o Uzbequistão, que ele até joga um pouco mais como primeiro volante, e depois eu sinto falta dele nos outros jogos da competição. E a minha sensação é essa, que apesar de Portugal estar melhor, faltava algo, principalmente do meio de campo, até porque o Renato Veiga, zagueiro, né, muitas vezes ele é procurado, principalmente nas bolas aéreas, e o meio não participava tanto do jogo português. Na segunda etapa,
a Croácia responde voltando melhor do intervalo. E até numa dessas que o Perisic aproveita um cruzamento que vem do lado direito para marcar o primeiro gol do jogo. Esse gol do Perisic coloca ele numa lista de alguns jogadores que marcaram gols em 4 Copas do Mundo, né? E essa lista, se não me engano, ela tem o Messi, ela tem o Cristiano Ronaldo, ela certamente tem o Klose, e eu posso tentar achar aqui quem são os outros, né? É o alemão Siller e, obviamente, o Pelé. Então é uma lista bem honrosa para o Perisic fazer parte, já que o Perisic também esteve nos bons times que a Croácia teve nas Copas anteriores. E eu volto no Perisic daqui a pouquinho, tá? E a Croácia tem esse momento que melhora no jogo, que consegue fazer o gol. E logo depois a gente tem uma resposta vindo dos pés de Cristiano Ronaldo. Ele recebe um lançamento, consegue dominar e tirar do goleiro, marcando que seja de empate do jogo. Só que o juiz acaba anulando e dando impedimento da condição. E aí a gente tem o primeiro lance de mais polêmica no jogo, que é a questão do impedimento, que é a incerteza do se ele realmente estava à frente, se ele não estava. Se alguém acreditou que o impedimento semiautomático fosse sanar as dúvidas, essa pessoa já viu que ela estava errada. Porque ainda assim muita gente questiona, porque realmente muitas coisas não são visíveis pela câmera, somente pela linha traçada imaginária pela FIFA. E aí nem sempre também a imagem mostrada é a melhor, enfim. Mas o que acontece é que o Cristiano teve seu gol anulado. Foi até engraçado porque o Cristiano vai dar o pulo do si, ele percebe que o árbitro, que o bandeirinha tinha levantado, e aí deixa a comemoração de lado. Minutos depois, é hora do Cristiano aparecer novamente, cobrando um pênalti, e aí sim, dando números iguais ao jogo. E aí nesse momento, a situação da partida muda, porque se a Croácia tinha começado melhor o segundo tempo, a melhora se transformava em tensão. Então, se no 1-0 a tensão estava do lado português, que era favorito para o confronto, não mais. A partir dessa faixa dos 65, 68, a atenção voltava para o lado croata. E dali o jogo começa a dar uma estabilizada, o jogo abre, duas equipes começam a atacar bastante. Falei estabilizada, perdão, quero dizer equilibrada. E fica num contexto aberto para ambas as equipes conseguirem tentar mais. Portugal até tenta atacar, Rafael Leão dá um chute que vai bem longe do gol, inclusive. Mas a questão é, nesse momento do jogo, dessa configuração, o Roberto Martínez ele decide fazer alteração atacada. Nessa daí, acabam entrando, vou até ver aqui na ordem, Nelson Semedo, Gonçalo Ramos, Bernardo Silva e Conceição. Na hora, eu até entendi que algumas mudanças eram positivas. O Conceição merecia entrar, o Gonçalo Ramos eu acho que ele merecia entrar. Muita gente questiona ele, mas eu acho que ele é um bom atacante para a seleção portuguesa. O Semedo, eu até entendo a substituição dele por ser básica, por ser lateral no lateral, mas eu não sei se eu gostei tanto da função que o Semedo ocupou nesse jogo, atacando quase que por dentro, né? A gente não viu o Semedo, como nas outras partidas, lançando bola em velocidade na lateral. Não, essa partida ele tentava atacar por dentro. Eu não entendi muito bem essa configuração. Mas o fato é, como o Roberto Martínez fez 4 mudanças, e aí manteve Cristiano e Rafael Leão, né? Quem sai ali é Pedro Neto, Bruno Fernandes, Vitinha e Cancelo, a gente tem um meio de campo Portugal quase inexistindo durante alguns minutos, perdendo tudo para a Croácia. E apesar do Modric já cansado, a gente tinha assim o Kovacic ganhando boas oportunidades. Tem uma jogada que ele consegue finalizar 2 vezes a gol, as duas passam perto e passam pelo Diogo Costa, que para mim ele não levou obviamente para o do jogo, que o jogo teve proporções muito maiores do que uma partida comum, mas eu entendi que o Diogo Costa ali para mim havia sido melhor em campo, pelo tanto que ele salva a seleção portuguesa. Mas enfim, a Croácia começa a dominar o meio de campo por conta dessas mudanças. Indo para os minutos finais, indo lá para os 80 minutos, o Roberto Martínez faz a sua última alteração possível, que é sacar o Cristiano Ronaldo e colocar o Rubem Neves. E eu critiquei. Criticar o Roberto Martínez é normal, tá? Eu nem acho que o meu erro tenha sido esse. Mas
A substituição ela tinha um contexto, que é reorganizar o meio de campo. A minha questão não é nem a entrada do Rubem Neves, é talvez tirar o Cristiano Ronaldo. 80 minutos de jogo, tá 1-1, e você tem o jogador mais decisivo da atualidade, talvez. Você sacá-lo de campo, tendo ele feito um que valeu e um que não valeu, é difícil entender, sabe? Tudo bem que eu falo no meu vídeo que Roberto Martínez não tem que ter rabo preso com o Cristiano Ronaldo. Se precisar tirar, tem que tirar. E eu continuo defendendo isso. Mas dessa situação, foi até difícil para mim manter a minha coerência. Porque o jogo podia ser mudado com a bola do Cristiano Ronaldo. Mas o treinador escolhe fazer essa alteração, a seleção portuguesa volta a ter um meio um pouco mais constante, e aí consegue a virada num cruzamento do Rafael Leão sorrindo, e o Gonçalo Ramos sobe mais alto do que 3 defensores para cabecear e virar o jogo para a seleção portuguesa. Acontece que talvez o tempo para comemorar foi pouco, depois foi bastante, porque a Croácia chega a fazer o gol de empate, né? O juiz dá mais 10 minutos de acréscimo e a partida termina com 19. Porque a Croácia consegue fazer um gol de empate, e aí é uma situação muito delicada. Porque o gol foi anulado por conta de um desvio de um jogador croata no lance pelo outro jogador que estava em impedimento. E assim, bastante polêmica essa decisão por alguns motivos, né? Vamos lá, o toque do desvio pé atrás, que aparentemente toca no cabelo do jogador, ele é bem difícil de ser percebido. Eu mesmo, sendo sincero, não vejo o toque. Só que, assim como eu falei que é melhor a gente aceitar a questão do impedimento, não tentar reformular a regra, porque isso é bobagem, a gente nunca vai ter um consenso exato sobre isso. Aqui é a mesma coisa, gente. Ah, o futebol tá ficando chato, é tecnologia. Infelizmente é isso. Ou até felizmente mesmo. Se a gente olhar, é chato, é chato. Mas acaba sendo justo. Aí é meio que essa. Ah, mas o futebol agora tá sendo detectado por um chip que mostra um gráfico que é parecido com um eletrocardiograma. Mas é justo. Se o sensor da bola serve para fazer justiça em lance de impedimento, em lance de gol, se a bola entrou ou não, ela vai ter que, o sensor tem que atuar nessas horas também e fazer justiça. Então, se realmente o impedimento é para ter sido marcado, sabe, pode ser chato, mas é o correto. Acaba nessa situação. E muita gente não entendeu o VAR ter chamado o árbitro, né? Mas era para o árbitro entender se ele configuraria aquilo ali como impedimento, né? Já porque talvez tenha sido um desvio, para ele entender que realmente tem um movimento e realmente o gráfico mostra que tem 2 movimentos ali, né? Um de cada jogador. Enfim, a Croácia faz um gol, mas é anulado. Depois o juiz ainda dá alguns minutos numa loucura, mas acaba terminado no placar de 2-1. A partida que marca o primeiro gol de Cristiano Ronaldo em mata-mata de Copa do Mundo, o gol em 4 Copas de Ivan Perisic e a despedida de Luka Modric do maior torneio de seleções. E é muito bonito, foi muito bonito ver a cena do Cristiano com o Modric depois do jogo e mostra o tamanho gigantesco dos dois, né? O Cristiano, absurdo jogador, mas o Modric vence uma bola de ouro, por mais que todo meio do futebol questione, ele vence uma bola de ouro por conta da Copa do Mundo. Então ele sabe o tamanho que tem aquilo ali, e ele sabe que ele queria sonhar um pouco mais. Por mais que a Croácia tenha tido um desempenho bem abaixo até aqui, talvez não fosse o momento na cabeça dele da Croácia ser eliminada. Talvez faltou sorte no chaveamento, enfim, na fase de grupos, no sorteio. Mas é assim que a banda toca, né? O Modric se despede da seleção croata, muito provavelmente, se despede certamente numa Copa do Mundo, mas ainda tem uma temporada de clubes aí a fazer esse grande jogador que marcou a história principalmente no Real Madrid, né? E certamente também na seleção croata, talvez, por mais que o Šuker seja o grande artilheiro, por mais que o Perisic tenha essa questão de gols em 4 Copas, acho que não seja nenhum absurdo dizer que o melhor jogador que passou pela seleção croata na história seja o Luka Modric, tá? Então a gente tem essa virada portuguesa abrindo o vídeo para cima da Croácia. Quero falar de 2 jogos aqui com vocês, esses jogos são importantes, mas eu vou dar um pouco menos de relevância porque eu acho que eles vão entrar mais com o recado que eu quero passar no final do vídeo, beleza? Começando aqui
com Inglaterra e República Democrática do Congo, que foi um jogo que me deu uma leve dor de cabeça, porque quando se pega e marca um gol aos 7 minutos, eu comemoro tanto que eu começo a sentir muita dor. Então eu passei alguns minutos depois do gol da República Democrática do Congo tentando me recuperar. Quando eu consigo, quando eu volto a prestar atenção no jogo 100%, eu vejo que já era momento da Inglaterra atacar, sem deixar de atacar, e o Mpase fazer uma das grandes partidas da vida dele. O goleiro do Le Havre, que eu não duvido que talvez arrume uma certa transferência aí, fez um jogaço. Talvez um dos jogadores que mais mereceu a classificação, né? A República Democrática do Congo, que tinha montado um time só com uma mudança, né, que é a saída do Bakambu para a entrada do Mukaku, que é mais um volante, começou para cima, manteve o time ofensivo por um tempo, só depois começa a baixar as linhas, e aí é o momento que a Inglaterra aproveita, né? O Tuchel tinha escalado essa equipe com o Rashford titular, aparentemente tendo tomado a posição de titular do Gordon, o Madueke do outro lado, e o Bellingham hoje o Bellingham mais à frente, já que o Declan Rice estava de volta para fazer uma função de volante junto ao Elliot Anderson. E nessa configuração a Inglaterra realmente começa a crescer, mas aí eu preciso falar do super atacante que a Inglaterra tem, que se chama Harry Kane. Harry Kane marca 2 nesse jogo, passa a brigar também, passa a ficar de olho numa artilharia dessa Copa do Mundo, né? E começando a dar um recado aqui, é bom, eu não vou dizer que é bom ver a Inglaterra vencer, apesar da linda cena no final, com os jogadores cantando Wonderwall com a torcida, mas nem sempre é bom ver a Inglaterra vencer, porque a gente sabe que é um possível adversário nosso. Então, talvez seja um sentimento nosso que uma seleção mais fraca, como seria a República Democrática do Congo, ou até o México, se o México avançado da seleção inglesa, do que uma seleção forte. Não vou dizer que a Inglaterra tem o mesmo nível de força com a gente, mas não é qualquer equipe. Ainda que o nível de futebol também, nesse ciclo do Tuchel, até antes do Southgate, tenha sido razoável para baixo. Mas ninguém quer enfrentar a Inglaterra, né? Só que o Harry Kane, ele é de um tamanho, ele é de um nível tão absurdo, que ele modifica esse jogo. Muito se fala, isso desde que quando Kane está bem, quando Kane chama a seleção para jogar, todo mundo tem que responder. E nesse jogo não foi diferente. Harry Kane liderou a seleção da Inglaterra mais uma vez a uma vitória que seria um dos maiores vexames da Inglaterra nos últimos anos. Tá? A Inglaterra pode ter perdido o Euro, pode estar há tantos anos sem Copa do Mundo, mas assim, cair para a República Democrática do Congo seria um pouco vergonhoso, entendendo o nível técnico entre uma seleção e outra, né? Talvez o grande problema da Inglaterra sem Copas do Mundo foi em 2014, quando caiu na fase de grupo junto com a Itália, quando avançou Costa Rica e o Uruguai. Então, assim, seria um novo vexame 12 anos depois. Talvez com até uma geração melhor do que aquela de 2014. Mas o Kane vira, faz um segundo golaço, assim, sem ângulo, sem conseguir. Ângulo ele na verdade até tinha, mas não tinha o total domínio do equilíbrio. E onde ele manda aquela bola mostra o absurdo jogador que ele é. E até por isso eu sigo que pra mim o melhor jogador do mundo nessa temporada é por muito Harry Kane. É por tudo que ele fez no Bayern de Munique, é por ter uma média a 1.12, se eu não estou enganado, gols na Bundesliga, e é por tudo que ele faz também pela seleção inglesa. Então Kane protagonizou uma das grandes viradas que a gente teve na Copa do Mundo, que não é a maior virada, porque o que a Bélgica fez contra o Senegal é um pouco da magia do esporte, mas é também um pouco de um relaxamento da seleção de Senegal. E vamos lá, a seleção de Senegal abre o placar aos 24 com o Gerrard, faz o segundo com Ismaïla Lassar aos 51 e controla o jogo. A Bélgica tinha repetido a escalação da última partida da fase de grupos da Copa, e o time não encaixou tão bem quanto encaixou contra a Nova Zelândia. Se contra a Nova Zelândia tinha sido uma excelente atuação, o começo do jogo contra o Senegal, até esse início de segunda etapa, não era nada bom. Nada. E ali eu já tinha entendido que possivelmente Rudi Garcia faria a sua despedida da seleção belga. Porque realmente é um desempenho pífio em toda a Copa do Mundo, exceto pelo jogo contra a Nova Zelândia. E aí começam as mudanças malucas, né? Começa, deixa eu até pegar aqui, na ordem certinha,
Entra o Lukaku no intervalo, entra o Lukebakio e entra o Rascão. Sobre os jogadores que entraram, sem problemas. Depois acaba também entrando o Diego Moreira, 62, entra o Meunier, 77. Só que a questão é, os jogadores que saem da seleção belga são o Jeremy Doku, Kevin De Bruyne e o Decathlon. Então ele troca 3 jogadores de frente, coloca outros 3, beleza, mas sem o mesmo nível técnico ou físico. O Lukaku é melhor que o Decathlon, não é essa a questão. Mas é uma temporada que ele só fez 7 jogos. Ah, mas ele se mostrou importante em um jogo dessa Copa do Mundo? Sim, mas o Lukaku ele sempre é uma dúvida como ele entra em campo. Assim como ele foi importante em um jogo, ele foi muito mal em outro. E dessa vez ele protagonizou o jogo mais uma vez. Aos 86, ele marca pela primeira vez, e aos 89, o Tielemans empata o jogo. Ou seja, Senegal vencia a partida dos 24 minutos até os 88. Porque aos 86 a Bélgica faz o primeiro e aos 89 o segundo. E isso tem uma justificativa muito clara, que é, não tirando o mérito da seleção belga, não dizendo que o Rudi Garcia errou nas substituições, não, ele talvez até tenha o mérito dele, mas esse eu não concordo tanto. Mas aqui a realidade é que a seleção de Senegal relaxou em campo. Tem suas questões, tá? A Confederação de Senegal passa por alguns problemas já há algum tempo e na Copa Africana de Nações foi acalorado, apesar da excelente campanha. Mas um relaxamento num jogo de mata-mata da Copa do Mundo como esse não pode. A história é até um pouco semelhante com Bélgica e Japão, porque isso acaba culminando no que aconteceu. E nessa Copa do Mundo que a gente vê seleções cada vez mais mostrando que não tem mais bobo no futebol, se bem que eu não sei se a Bélgica pode se enquadrar nessa condição, até pela Bélgica ter uma força assim, mas se não tem mais bobo no futebol, não dá para você relaxar com o jogo aos 70, aos 80 minutos. A Bélgica aproveitou e conseguiu levar o jogo para prorrogação, e lá o Tielemans consegue um pênalti nos acréscimos da prorrogação. O Lukaku até finge que vai cobrar, mas é o Tielemans que cobra e faz o terceiro gol, marcando e protagonizando com certeza a maior virada da Copa do Mundo até então, e aí a Bélgica acaba avançando, né? Não falei porque eu vou tratar mais os confrontos das oitavas no próximo vídeo, mas o que a gente tem de configuração, né? Eu falei de Portugal no começo do vídeo, Portugal vai enfrentar a Espanha nas oitavas final. A Inglaterra vai enfrentar o México, acho que eu cheguei a falar, que vai ser despedido do Estádio Azteca na Copa, e a seleção belga vai enfrentar outro país sede, que é os Estados Unidos. E agora eu quero só encerrar esse vídeo com um tópico final, porque o vídeo não é sobre isso, mas ele vai acabar sendo, tá? O que eu quero trazer aqui é um pensamento sincero. Cada um tem seu motivo para torcer por um time, por um clube, por uma seleção. O motivo seja qual for, tá? Cada um. E a gente escolhe até um motivo para qual vai torcer numa Copa do Mundo. Às vezes é por um país azarão, às vezes Cabo Verde ganha um carinho, às vezes Curaçao ganha um carinho, às vezes é um time que você simpatiza por conta de um jogador, a Noruega por conta do Haaland, talvez. E existem diversos motivos para você torcer por uma seleção. A Copa do Mundo isso é muito normal. Mas eu preciso dar um recado bem sincero aqui. Não vamos misturar tudo o que acontece com a Copa do Mundo com todo e qualquer evento histórico. Não vamos sair por aí dizendo que torcer para a Inglaterra, torcer para a Bélgica é apoiar o neocolonialismo. Você vibrar com uma virada nos acréscimos de um jogo, numa prorrogação, não vamos corroborar com uma tese de que isso é eurocentrismo na veia. Gente, Copa do Mundo, eu entendo que possa haver um problema na formação de muitos países colonizados pelos países europeus. Eu entendo que muitos países africanos sofreram com isso. Essa não é a questão. Mas Copa do Mundo não dá pra gente ter uma espécie de coitadinho, gente. Todo mundo chegou a uma Copa do Mundo com mérito, com bola jogada, com gols. Cada uma das 48 seleções que chegou ali mereceu chegar ali. Então não vamos com esse negócio de coitadinho para seleções
sejam da África, sejam da Ásia. Não vamos adotar esse discurso, por favor. Não vamos querer detonar, bater quem simpatiza com seleções europeias. Até porque vem daquela condição, né? Poxa, no gol da Bélgica contra a seleção de Senegal, não é que eu estava torcendo pra Bélgica, pra ser sincero, eu estava até neutro nesse jogo. E eu até, inclusive, cheguei a palpitar que a Bélgica passaria de qualquer jeito. Mas eu estava neutro. Ainda assim, é um gol de virada marcado nos acréscimos de uma prorrogação. Então, como fã de futebol, não tem como eu não ficar maravilhado com isso. Agora, por isso, outras pessoas vão acabar tendo direito de falar que eu sou uma coisa ou outra. Vamos com calma, que não é por aí. Definitivamente não é por aí. Vamos entender o futebol como um jogo, como uma espécie de entretenimento. Não estou falando aqui, jamais para esse discurso, que a gente tem que desunir esporte e política. Muito pelo contrário. Eu já levantei essa bandeira algumas vezes aqui no canal. E eu vou continuar levantando. Só que o que está sendo feito, esse discurso de neocolonialismo, isso é esvaziamento de pauta. E é nessas que uma pauta séria, que pode ser falado sobre muitas coisas, acaba perdendo força. Então sejamos um pouco mais conscientes sobre certas palavras e sobre certas opiniões. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero saber de vocês o que você achou desses confrontos, dessas viradas, o que você espera da próxima fase da Copa do Mundo. Amanhã, se eu não estou enganado, hoje termina a fase de 16 avos, então amanhã eu volto aqui com um vídeo mais geral, falando dos confrontos da próxima fase. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso você não esteja inscrito. Eu vou ficando por aqui. Fui.